Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é necessário para ser amigo de Deus? Hoje leremos o livro de Tiago, no capítulo 4 e versículo 4, que diz assim: Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ser amigo de alguém significa ter com ele uma relação muito especial e diferente dos demais. Os amigos, eles se guardam e se protegem mutualmente. Muitas vezes, a amizade é tão verdadeira e profunda que torna as pessoas nelas envolvidas mais chegadas do que os próprios familiares. A palavra de Deus nos revela que existem amigos mais chegados do que um irmão. Isso está em Provérbios, no capítulo 18 e versículo 24. E com Deus, isso não é diferente, meus irmãos. Mas para que termos o Senhor como nosso amigo, existe uma condição. Conforme podemos analisar em João, no capítulo 15 e versículo 14, que diz assim: E vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Podemos analisar que a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem um padrão estabelecido, que são os princípios bíblicos da palavra de Deus, e eles são imutáveis. Isso está em Salmos, no capítulo 119 e no versículo 35. Faze-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela eu tenho prazer. Ser amigo de Deus é andar na contramão do mundo, buscando a santidade, a honestidade, a palavra de Deus, a santidade, uma vida de oração, de jejum e de uma intensa busca diária ao Senhor. Aquele que é amigo de Deus, ele é amigo dos irmãos na fé. Isso está em Atos, no capítulo 2 e versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Jesus era a pessoa mais fantástica que existiu neste planeta, que passou por este mundo. Ele arrastava multidões e, logicamente, nós podemos analisar que ele era uma pessoa agradável, era uma pessoa comunicativa, era uma pessoa alegre, extrovertida, mas também era obediente às sagradas escrituras. E quando tinha que chamar a atenção, ele chamava, e todos, mesmo assim, continuava perto dele. Ele atraía, ele se relacionava com outras pessoas. E isso nós podemos analisar em todas as suas parábolas. Aquele que é amigo de Deus, ele faz a vontade do Senhor. Ele anda o tempo todo agradando o Senhor. Isso está em 1 João, no capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Devemos agradar o Senhor Jesus em todo o tempo. Todo aquele que é amigo de Deus, ele dá testemunho de Deus. Isso está em Marcos, no capítulo 5 e versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Aqui, o Senhor Jesus relata
aquele jovem violento que vivia entre os sepulcros, pois ele era possuído por uma legião de demônios. O Senhor Jesus o libertou. Só que naquele momento ali de gratidão, o rapaz queria seguir Jesus. No entanto, o mestre não permitiu que ele assim procedesse, dando àquele moço outra missão, descrita no versículo 19, né? Que podemos analisar, que era para ele retornar e anunciar o reino de Deus para a sua parentela e os seus vizinhos. O amigo de Deus, ele crê no poder do Senhor. Isso está em Lucas 9, no versículo de 1 a 2, que diz assim: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Enviou-lhes a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. O amigo de Deus, ele dá testemunho do poder, porque ele crê no Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele reunindo os seus discípulos, deu a eles poder. Poder, aqui descrito, é o mesmo que a habilidade para expulsar todos os demônios e curar toda sorte de doenças. Aquele que é amigo de Deus, ele também não teme o inimigo. Isso está em Lucas, no capítulo 12 e versículo 4. E digo-vos, amigos meus, não temais. Os que matam o corpo depois não têm mais o que fazer. Aquele que é amigo de Deus, ele não tem medo das ações do inimigo, do nosso adversário. Ele não teme o diabo. Diversas pessoas, às vezes, elas ficam nervosas e temerosas diante das ações do maligno, provando claramente não serem amigas de Deus. Meus amigos, não há nada que o inimigo possa fazer, que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré não possa desfazer, porque foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir todas as obras do diabo. O verdadeiro amigo de Deus, ele permanece ao lado de Deus. Isso está em João, no capítulo 6 e versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Não há razão, meus irmãos, que justifique o fato de alguém abandonar o Senhor. O verdadeiro amigo de Deus não o abandona, mas ele permanece em comunhão com ele para todo sempre. Não importa as aflições, tribulações, situações, tempestades, doenças, morte, em todo o tempo, nós amamos o Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa. É um relacionamento diário e gradativo que temos com Ele. O amigo de Deus, ele dá frutos. Isso está em Marcos, no capítulo 4, e versículos 18 a 19. E diz assim: E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. O nosso tempo na Terra é muito curto, então não podemos perder a oportunidade de falar do amor de Deus. Temos o exemplo de muitas pessoas e testemunhos que já ouvimos, né, acerca da palavra de Deus. Mas as nossas experiências é que o mundo estará lendo sobre o que o Senhor pode realizar em nós.
É muito bom nós ouvirmos as experiências dos outros, mas nós precisamos frutificar, dar a oportunidade de termos as nossas experiências em Deus. E isso nós só vamos conseguir quando dermos lugar ao Espírito Santo de Deus, para que ele nos ensine acerca de todas as coisas. O amigo de Deus, ele prova que ama a Deus. Isso está em João, no capítulo 14, e versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O amigo de Deus ama Jesus. E não é um sentimento fingido e nem um amor banalizado. Se você diz que é amigo de Deus, amigo de Jesus Cristo, e não guarda os seus mandamentos, então isso não é real. O relacionamento com Jesus, ele tem que ser debaixo do temor e do tremor ao Senhor. É um relacionamento de respeito. É um casamento onde você precisa se relacionar todos os dias. E num relacionamento, você precisa amar e praticar os seus mandamentos. Praticar o amor que você diz ter a essa outra pessoa. Então, nós não podemos dar lugar ao diabo, o qual tem uma missão. E qual é a missão do diabo? É matar, roubar e destruir o homem. Essa é a missão do maligno. Aquele que ama a Deus, ele ama o Senhor Jesus Cristo e entende que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Se você diz ser amigo de Deus, mas não guarda os mandamentos dele, certamente não o ama de verdade. Eu não estou me referindo apenas aos 10 mandamentos do Antigo Testamento. A Bíblia está repleta de mandamentos aos quais devemos obedecer. Então, meus irmãos, a pessoa que ama a Deus, ela pratica os seus mandamentos. E se a Bíblia nos diz que não devemos dar lugar ao diabo, o qual tem como missão matar, roubar e destruir o homem, então não podemos ceder de maneira alguma espaço a ele em nosso viver. Há muita gente permitindo que o tentador entre em sua vida e o destrua, colocando nela a enfermidade, a dificuldade financeira, os problemas conjugais e os outros males. Certamente, nem eu e nem você deve aceitar essa ação maligna em sua casa, em sua vida. Use a autoridade do nome de Jesus e repreenda toda a ação do maligno. Não murmure, pois se o fizer, estará dando lugar ao diabo. Em vez de se lamentar, use o poder de Deus para acabar com os problemas. Quem não pratica o amor do Senhor não é amigo de Deus. Se existe algum problema, alguma debilidade, alguma dificuldade, alguma pendência antiga, se você está sentindo que existe a necessidade de confessar os seus pecados, abra a boca e os confesse, mas não aceite mais o fracasso. E se você está sentindo o desejo de ser amigo de Deus, vamos orar agora. E em nome de Jesus Cristo, você vai colocar uma mão no seu coração e a outra mão você vai elevar aos céus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, estamos aqui reunidos, Senhor, intercedendo pelas nossas vidas. Senhor, nós reconhecemos que eu e a minha casa
serviremos ao Senhor Jesus, que só a Ele adoraremos e só a Ele serviremos. Senhor, nós aceitamos o Senhor Jesus como o nosso Salvador, como o Senhor da nossa vida. Outros estão pedindo a Ti perdão, Senhor, pelos pecados cometidos. Perdoa-lhes, Senhor. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, só o Senhor pode dar aquilo que nós precisamos. Senhor, nós entendemos que precisamos, Senhor, ser Teus amigos, aqueles que amam a Tua verdade, Pai, e praticam a Tua palavra. Senhor, nós queremos, Senhor, praticar a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo agora. E por isso, Senhor, como ministros da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, nós paralisamos, Senhor, todas as ações do diabo, Senhor, em nossas vidas. Senhor, e nós, Senhor, em alta voz, Senhor, vamos dizer agora, Senhor, que toda a enfermidade venha sair, que toda a perturbação, que todo o problema espiritual, em nome de Jesus, Senhor, seja repreendido agora, cancelado, exterminado, anulado, queimado pelo fogo, arrancado pelos anjos de Deus e lançados no abismo, que é o lugar deles, que fique trancado lá para a eternidade, Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso Deus. Que estejamos, eu, a minha família, a família deles, a nossa casa, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos negócios, Senhor, em nome de Jesus, que estejamos mergulhados no sangue do Cordeiro. Senhor, proteja, Senhor, o nosso lar, a nossa casa. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Eu agradeço porque eu sei que o Senhor nos ouve. Obrigado por responder às nossas orações. Espírito Santo Fogo, nos ajuda na caminhada cristã. Nos ajuda no caminho que nos leva, Senhor, aos céus, aos lugares celestiais, às mansões celestiais. Nos leve até Cristo, porque reconhecemos que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Agradecemos por esta oração. Abençoe os nossos dias. Em nome de Jesus. Amém. Eu te abençoo, que Deus ilumine o seu caminho, a sua mente e as suas escolhas, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Fique na paz e até.